Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, igreja. A graça, as misericórdias do Senhor sejam conosco nessa manhã. Amém? Que favor, né? Que favor. Libertou-nos e nos guarda até chegar ao lar. Só a Deus a glória no... Aleluia. Isso é graça. Isso é real graça do Senhor. Que estamos juntos nessa manhã, mais um dia do Senhor, para o adorar, o glorificar, o exaltar, com aquilo que temos, que somos, com a nossa atenção à palavra, com os louvores. Somos gratos a Deus, porque temos aqui também aqueles que podem conduzir a igreja, né, nesses louvores. Isso é maravilhoso. E nós temos que dar valor a isso, porque é pedra preciosa. E nessa manhã, mais uma manhã abençoada, nós vamos retornar aqui a carta de Paulo aos Romanos. Mas vamos fazer como de costume, depois avançamos aqui para mais alguns comentários. Vamos ler o texto novamente, vamos orar e depois vamos à exposição. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso de 1 ao 10. A palavra do Senhor diz assim: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço, e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Deus, Senhor, obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos concedeu estarmos aqui hoje, fomos conduzidos pelo Teu Espírito. Ó Senhor, que seja assim mesmo, conduzidos pelo Teu Espírito. Ajuda-nos, porque o nosso coração, Senhor, como sabemos, é tão difícil, Senhor, tão impetuoso, mas ajuda-nos, Senhor, ó Deus, nessa manhã, a Te adorar e entregar adoração a Ti, por meio, Senhor, da nossa atenção, da palavra, do recebê-la com alegria e de vivê-la os dias que ainda temos, que o Senhor tem sustentado vivê-la, ó Deus, em nós, para louvor da Tua glória, para que possamos ser moldados, estarmos conformados à imagem do Teu Filho, porque esse é o fim último Teu, Senhor, que sabemos, e Tu tens revelado nas palavras de Paulo, nos conformarmos à imagem do Teu Filho. Nos ajuda nessa manhã, dá-nos o Teu Espírito, tanto para o pregador, eu aqui nessa manhã, quanto para aqueles que ouvem, Senhor, a pregação, que o Teu Espírito esteja em nós. Em nome e através do nome do Teu Filho Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Voltando então, praticamente agora oficialmente das férias, né? E foram um tempo muito bom, né? E eu também quero saudar aqui nessa manhã os visitantes, né?
que estão conosco, vieram ouvir a palavra, gloriosa palavra do Senhor. E no último sermão que proferi, eu disse que eu não queria entrar no capítulo 11 e deixar ele no vazio e retornar com ele agora, né? Então vamos aqui nesses textos entender e começar a ver essa última porção. Romanos, irmãos, mais uma vez eu quero incentivar os irmãos a que retomem o que ouviram, as anotações, leiam, se possível tornem o seu livro de devocional. Todos nós devemos ler a Escritura todos os dias, oração, leitura, esse é a nossa agenda diária, pedindo a graça do Senhor, falando com o Pai, pedindo a Ele o seu auxílio e socorro para tudo que vamos fazer, lendo a sua palavra e sendo cheios dela, e nos alimentando e nos fortalecendo nessa mesma palavra, que é pão e vida para nós. Então, que nós possamos enxergar em Romanos graça do Senhor, porque muitas revelações. Romanos, como diz John Piper, revela muitas coisas que nós nem sabemos ou nem lembramos. Muitos de nós nem lembramos o dia. Claro que isso não é para todos, muitos têm aquele momento da conversão, né? Mas às vezes a conversão ela acontece e nós vamos nos dando conta dela e não vemos o que Deus estava fazendo ali, mas Romanos declara essas coisas, né? Quando ele diz, tudo que diz no capítulo 3, por exemplo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, precisamos da glória de Deus, todos nós pecamos, somos pecadores. Capítulo 6, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom perfeito de Deus, gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas Deus prova, capítulo 5, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, ele vai contando a nossa história, os nossos dias. Capítulo 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, Romanos vai demonstrando e abrindo essas coisas, revelando-nos o que acontece, a realidade de quem somos, aquilo que Deus faz e para onde estamos indo. Então, nessa manhã, ao chegarmos em Romanos 11, nós estamos nos aproximando, então, da conclusão de uma das sessões aqui mais profundas, teologicamente, e ricas de toda a Escritura. Desde o capítulo 9, Paulo tem lidado com um tema que, com certeza, angustiava muitos cristãos judeus de sua época, que trata-se basicamente de uma pergunta: se Israel é o povo escolhido de Deus, por que a maioria dos judeus rejeitou o Messias? E essa questão, ela não é apenas teórica, era uma realidade dolorosa. Era uma realidade dolorosa para Paulo, é uma realidade dolorosa para nós também, quando ouvimos e vemos escritas essas coisas. O povo que recebeu as promessas, a lei, os profetas, agora, em sua grande maioria, estava separado da justiça de Deus, porque rejeitou a Cristo. E diante disso, algumas perguntas são inevitáveis e surgem, e Paulo trata com esses questionamentos. Deus falhou em suas promessas? A infidelidade de Israel anulou o plano de Deus? A rejeição de Cristo por parte da maioria dos judeus significa que Deus os rejeitou completamente? Claro que, para todas essas perguntas, ele não falhou, a infidelidade não anulou, a rejeição a Cristo não excluiu Israel por completo. E as perguntas não são apenas relevantes para Israel, elas também são, ou dizem respeito a nós. Porque se Deus pode rejeitar, aqui pegando esse ponto, pode rejeitar seu povo de Israel, como podemos ter certeza que Ele
não rejeitará a nós também. Então nós temos que olhar para o texto e entender essas coisas. No capítulo 9 e 10, Paulo ele já abordou um pouco desse tema. Ele explicou que nem todos os descendentes físicos de Abraão são o verdadeiro Israel. Ele mostrou que Deus é soberano em sua eleição e tem o direito de ter misericórdia de quem Ele quer. Ensinou que Israel tropeçou porque buscava justiça pelas obras da lei e não pela fé. E demonstrou também que a recusa de Israel em aceitar a Cristo não foi por falta de oportunidade. A mensagem do Evangelho foi plenamente proclamada para eles. Eles ouviram o Evangelho, mas rejeitaram deliberadamente. E agora, no capítulo 11, então, Paulo lida diretamente com esses questionamentos. Deus rejeitou seu povo, ou ainda Deus abandonou Israel completamente? Então, a partir da resposta clara e enfática de Paulo, onde ele responde de modo nenhum, Paulo vai trabalhar com 3 pontos principais aqui dessa mensagem. Que é, Deus não rejeitou Israel totalmente, Deus sempre preserva um remanescente. O endurecimento de Israel é um juízo divino. Basicamente, esses 3 pontos, de 1 a 2, primeira parte, não rejeitou, 3 a 6, ele preserva o remanescente, e 7 a 10, nós vamos ver esse juízo divino. Então, nesse sermão, nós vamos ver como Deus continua fiel à sua promessa, a fidelidade de Deus, e como Ele sempre preserva um remanescente escolhido pela graça. E essa verdade não apenas nos ajuda a entender o plano de Deus para Israel, obviamente, mas também nos dá segurança, e deve nos dar segurança em nossa própria caminhada aqui nessa terra, nessa peregrinação. Amém? Então, o texto um pouco mais denso ou difícil, porque ele trata diretamente de Israel, aqui ele separa um pouco isso, mas ele não está, por mais que ele foque mais em Israel, ele não está tratando somente de Israel, porque ele, quando ele fala de um remanescente, nós sabemos e já vimos, então temos que conectar com tudo que já vimos, para que nós possamos entender essas coisas. Tá? Mas aqui o foco é mais Israel. Então a primeira pergunta, o primeiro versículo, Paulo diz: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Então, diante da rejeição generalizada do Evangelho por parte de Israel, alguém então poderia concluir que Deus havia abandonado Israel de vez. E eram o que os gentios de Roma podiam pensar, e pensando assim, tensionavam talvez excluir os judeus da comunhão. Excluir os judeus convertidos. Mas Paulo, também observando essas coisas, rejeita essa ideia com uma expressão que no grego significa de maneira nenhuma, ou de modo algum, enfática. Essa expressão aparece diversas vezes em Romanos, nós já vimos aqui, quando Paulo quer enfatizar uma impossibilidade de alguma coisa, nós já vimos. Por exemplo, no capítulo 9, verso 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ele quer acabar com, responder essa pergunta de uma forma definitiva. Então, Paulo responde de forma enfática: Deus não rejeitou Israel completamente. E assim, tudo que vem após, agora, nesses outros versos, é uma resposta enfática a essa pergunta, né, fragmentando um pouco essa resposta de modo nenhum, que ele diz, né, e faz argumentações e conclusões, que ele mesmo, Paulo, faz, entre aqueles que são e os que não são, entre os que foram alcançados e os que rejeitaram ser alcançados. Então, Paulo começa
trazendo provas de que Deus não rejeitou o seu povo totalmente. E aqui o primeiro argumento que Paulo traz para demonstrar que Deus não rejeitou o seu povo é ele mesmo. Ele mesmo. Ele diz, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então sua conversão, ela é uma prova de que Deus ainda salva, e salva judeus. E esse argumento é tão forte, porque Paulo não era apenas um judeu comum, e nós sabemos disso. Paulo não era qualquer um, mas era um fariseu zeloso. Fariseu zeloso, já falamos de zelo antes. Perseguidor da igreja, extremamente resistente ao evangelho. Esse era Paulo. E ele diz, Deus não rejeitou. Está aqui a prova. Eu sou a prova. Mesmo Paulo sendo um fariseu zeloso, perseguidor da igreja, extremamente resistente ao evangelho, Cristo aparece para ele, apareceu a ele no caminho para Damasco, transformando totalmente a vida de Paulo. Se ele, então, um opositor ferrenho do evangelho, foi alcançado pela graça, Deus certamente continua salvando os seus em Israel. É isso que ele está apresentando. E ao se identificar como descendente de Abraão, Paulo relembra a aliança que Deus faz com os patriarcas, demonstrando que as promessas feitas a Israel não foram anuladas de forma nenhuma, de modo nenhum. E aqui mencionando sua origem da tribo de Benjamim, que ele fala, ele destaca sua ligação com uma das tribos que junto com Judá permaneceram fiéis à linhagem davídica após a divisão dos reinos. Reino do Norte, Reino do Sul, lá em 1 Reis 12. Então, dessa forma, Paulo deixa claro aqui que Deus continua salvando os israelitas, e assim como fez ao longo de todo o Antigo Testamento, e ele é a prova cabal disso, mas não somente. Mas aqui, o que nós tiramos aqui, irmãos? Até aqui, nessa fala de Paulo, que podemos, que temos essa verdade diante de nós, e que ela pode nos encorajar, e deve nos encorajar, que nunca perder a esperança na conversão de qualquer pessoa, de ninguém, mesmo que ela seja mais resistente, que ela pareça mais e total avessa à palavra de Deus. Nós temos a oração, nós temos a palavra. Se não podemos manter a palavra em pregação para essa pessoa, mantemos a oração e mantemos a palavra. E temos fé e confiança que o Senhor pode alcançar. Porque alcançou uma pessoa totalmente avessa, que matava a igreja. E em segundo lugar ainda, argumentando contra a ideia de que Israel foi totalmente rejeitado por Deus, Paulo reforça essa afirmação dizendo no verso 2, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Então Paulo vai argumentar a partir da fidelidade de Deus aqui. Fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Temos que ter isso muito claro em nós. A fidelidade de Deus aqui ao seu povo eleito. Ao seu povo eleito. Deus não rejeitou o seu povo que de antemão conheceu. Ele vai nos lembrar de Romanos 8, 29, que ele diz, porquanto aos que diz lá, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E esse mesmo pensamento, essa primeira parte do verso 2, remete ao conceito da eleição e da predestinação, novamente, que Paulo já havia, então, abordado aqui, nós vimos no capítulo 8, verso 29, e aqui em Romanos 11, 2, tanto aqui quanto em Romanos 8, 29, é aquele conhecer de antemão
que eu comentei aqui, que não significa apenas prever algo, prever o futuro, de ter conhecimento prévio, não, mas indica um conhecimento íntimo, indica um conhecimento relacional, pactual de Deus para com o seu povo. E eu usei o exemplo aqui do Novo Testamento, José e Maria, lembram os irmãos? Que lá naquele texto, José não conheceu Maria até ter Jesus. Mateus capítulo 1, verso 25, não conheceu, ali indicando o ato sexual, a intimidade. E é isso, essa palavra conheceu, é esse sentido. Então, Deus conheceu de antemão, na eternidade, nós vimos isso. Paulo assevera que Deus não rejeitou seu povo. Porém, aqui ele faz essa segmentação, um seletivo, ele diz, não rejeitou aqueles que de antemão conheceu. É esses que ele não rejeitou. Ele manteve sua promessa ali. Se Deus rejeitasse totalmente Israel, isso significaria que ele teria quebrado seu próprio pacto. Mas a Escritura deixa claro que Deus não falha em suas promessas. Ele é fiel. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, ele diz, se formos infiéis, isso não é difícil, né? Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Fiel, esse é o nosso Deus, está no caráter dele. É da pessoa, é o que ele diz nesse verso ainda, fiel, pois de maneira nenhuma, de novo, né, a enfática negativa, de maneira nenhuma, ele pode negar-se a si mesmo. Não pode. Jamais ele vai deixar o seu povo. Ele separou os seus. Essa é a misericórdia do Senhor. Que apesar de Israel, apesar de nossos pecados, apesar das nossas misérias, do nosso coração tempestuoso, enganoso, rebelde, conflitante, Ele separou os seus, chamou-os, os conheceu. Isso é graça do Senhor. Então Paulo está demonstrando que apesar dessa incredulidade de muitos judeus, Deus ainda mantém sua aliança e continua chamando um remanescente. Nós falamos já sobre o remanescente, vamos falar um pouquinho mais aqui, Paulo vai falar, ele continua, a segunda metade do verso 2, ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram teus profetas, arrasaram teus altares, e só eu fiquei e procuro tirar minha vida. Então aqui Paulo, até agora tendo estabelecido que Deus não rejeitou o seu povo completamente, Paulo agora aprofunda essa verdade, explicando que sempre houve um remanescente fiel dentro de Israel. Sempre. Sustentado não por mérito humano, mas pela graça soberana de Deus. Paulo faz referência aqui ao episódio de 1 Reis 19, e é uma passagem muito conhecida, nossa, aliás, que antecede, né, a esse momento aqui. Quando Elias, fugindo da perseguição da rainha Jezabel, depois de ter caído fogo do céu, lambido o altar e tudo mais, ele é perseguido pela rainha, e ele chega no Monte Horebe profundamente desanimado. Ele se sentia isolado e pensava que era o único servo fiel restante em Israel. E sua oração a Deus, e sua fala, expressa esse desespero e uma visão limitada dessa situação. Lá em 1 Reis 19:10, ele diz assim, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, olha o que ele diz, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar a minha vida.
Mas Deus responde a Elias revelando uma realidade oculta aqui aos olhos dele, pela providência de Deus, pela providência divina. O que diz o verso 4? Que é o que ele diz em 1 Reis. Ele diz: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Então veja, irmãos, Elias não conseguia enxergar o plano soberano de Deus de forma completa. Como dizem nas empresas, os irmãos devem ter ouvido já isso, né? Ele não conseguia ver o filme, só via a fotografia. E Deus nunca permitiu que seu povo desaparecesse por completo. Quando Deus diz, reservei para mim, indica que a preservação desse grupo era uma obra totalmente dele, divinamente dele, não um feito humano. E isso é importantíssimo para nós. Esse padrão de um remanescente fiel, aquilo que nós vimos como também o sinônimo disso é um resto, né? O Antigo Testamento trata como um resto, uma porção fiel, sustentado por Deus. Esse padrão se repete ao longo da história de Israel, mesmo nos períodos mais sombrios da história de Israel. Como vemos, qual é a fotografia de Elias? Vamos olhar lá, aqui o verso ele suprime uma parte, o Paulo não colocou ali, deixaram a tua aliança, mas lá em 1 Reis 19 ele diz, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. A fotografia de Elias era essa. Ele olha para aquela situação e é horrível. Israel abandonou. É isso que ele pensa. É isso que ele olha. Ele não viu 7.000. 7.000 não estavam lá naquele evento. Não estavam. Eles estavam espalhados. 7.000 parece muito quando a gente olha, ele falou, não, só eu fiquei, né? A gente olha a proporção, 7.000. É uma montanha de gente, né? Mas perto do que Israel era, do povo, da nação de Israel, 7.000 é um resto, é um remanescente. Mas ele está lá. Mataram os profetas e arrasaram os seus altares. Então Deus sempre manteve um povo para si. O que nós tiramos com isso, irmãos, dessas palavras até aqui? Qual a aplicação para nós? Isso nos ensina que a fidelidade de Deus nunca depende também de número de seguidores, não é isso. Mas quando a igreja parece pequena ou frágil, Deus sempre preserva um povo fiel para si. Não vivemos por vista. E não devemos viver por vista. Vivemos pela fé. Pela fé. Nossos olhos não veem a totalidade daquilo que Deus está fazendo. Não veem. Nós devemos confiar, devemos crer que Ele está no controle e que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado ou impedido. Nunca. Ele está no controle. Apesar do que vemos, apesar do que ouvimos ser horrível. E ele continua no verso 5, dizendo, assim pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então, tendo mostrado que Deus sempre está no controle, e que Ele sempre teve os seus remanescentes no Antigo Testamento, Paulo agora aplica essa verdade à sua época. A sua época. Aqui Paulo afirma que o mesmo padrão, de novo observado nos dias de Elias, continua válido nesse momento e trazendo para nós, hoje aqui, no tempo de hoje. No tempo de hoje. Em sua época, a maioria dos judeus rejeitou o evangelho, mas o remanescente foi salvo, e não foi salvo por qualquer coisa. Ele foi salvo pela graça. Pela graça, pela eleição da graça. Muitos dos primeiros cristãos eram judeus, os apóstolos eram judeus, os primeiros discípulos que foram feitos eram judeus,
os crentes que receberam o Espírito Santo em Pentecostes eram judeus. Em Atos 21, 20, Tiago relata para Paulo que havia ali milhares, palavras de Tiago, milhares de judeus crentes em Jerusalém. E isso então confirma que Deus ainda estava chamando os judeus para si, mesmo que a maioria estivesse rejeitado. E isso, mais uma vez, tem para nós uma obrigação. Deus nos mostra, pelas palavras de Paulo, que mesmo num cenário de incredulidade generalizada, nunca significa que Deus perdeu o controle. Mostra que sua graça e favor estão trabalhando e agindo, não como sendo pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Ele está totalmente no controle da sua vida, da minha vida. Ele nos trouxe aqui, Ele mantém os nossos dias. E isso é força para nós, para não esmorecermos no caminho, para não olharmos a situação e sermos abatidos por ela totalmente. É claro que ficamos abatidos volta e meia, ficamos tristes, olhamos para as coisas e queríamos que fossem diferentes, mas isso não pode permanecer no nosso coração, porque temos essa confiança. Ele está no controle total e absoluto. E o verso 6, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. No versículo 6, Paulo está estabelecendo a diferença entre os gentios, aliás, dos eleitos de Deus e os que foram endurecidos. Ele começa a falar um pouco aqui sobre isso. Aqui Paulo reitera, então, um dos princípios fundamentais do Evangelho. A salvação é inteiramente pela graça. E não depende de nada que possamos fazer. Não pode ser pelas obras, porque se for pelas obras, a graça já não é mais graça. E nós vemos aqui que se a graça já não é graça, ela é uma desgraça que foi para o povo. É isso que ela foi. O povo se perdeu. Aqueles que se endureceram foram ao inferno. Se perderam totalmente. Isso é desesperador. Paulo olha essa situação e nós vimos lá no capítulo 9. É tristeza incessante, grande tristeza, incessante dor no coração. É isso que Paulo está sentindo quando está falando essas palavras. E é isso que nós devemos sentir quando vemos pessoas indo para o inferno. Se perdendo. Fazendo o quê? Rejeitando Cristo. É isso que o povo está fazendo. Rejeitando Cristo. Rejeitando Cristo. Essa é uma advertência para nós. Não podemos ajudar Deus. Podemos consentir, dizer sim, crer e viver conforme o que cremos, mas não podemos produzir o que somente Deus pode produzir no homem impenitente. Isso vem da graça. Efésios capítulo 2, versos 8 ao 9, porque pela graça sois salvos, ou seja, pelo favor imerecido de Deus, pela misericórdia que nós não merecemos, que vem de Deus, somos salvos por meio e pelo veículo da fé. E ali o texto é claro, isso não vem de vós, é dado, é dom de Deus. Não vem, não de obras, como o verso 6 falou, não vem de obras para que ninguém se glorie. E se é pela graça, já não é pelas obras. Tito, capítulo 3, verso 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, sim, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia. É aí, assim como que Ele nos salva. Não por nada que tenhamos feito. O que fazemos ou deixamos de fazer, claro que o Senhor está nos incitando à santificação e a sermos iguais
ao Cristo, mas não é o que deixamos de fazer ou fazemos que nos salva. Fazemos o que fazemos não para sermos salvos, mas para glorificar agora e nos parecemos com aquele que nos salvou. Romanos capítulo 9, verso 16, nós já vimos, assim pois, não depende de quem quer, ou de quem corre para alcançar alguma coisa, mas de usar Deus a sua misericórdia. Misericórdia. A lição é clara, irmãos, o remanescente de Israel não foi preservado por causa de sua obediência, ou por justiça própria, pelas obras, ou que quer que seja, mas unicamente pela graça soberana de Deus. E essa mesma graça que o salmista implora no Salmo 119, 58, deve ser um exercício para nós. Ele diz lá: imploro de todo o coração a tua graça. Que fica até aqui para nós. Essa verdade destrói qualquer noção de orgulho. Não somos salvos porque somos melhores do que os outros, mas porque Deus, em sua misericórdia, nos escolheu e nos preserva. É por isso. Ele nos sustenta. Ele nos sustenta. 1 Coríntios 4, verso 7, a segunda parte. E que tens tu que não tenhas recebido? O que temos nós? Qualquer coisa que não tenhamos recebido de Deus, como sendo o total provedor de todas as coisas que temos, o respirar para nos mantermos vivos. E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Por que que achamos que somos nós? Por que que achamos que é nossa habilidade, o nosso bem-fazer, o nosso jeito? A partir do verso 7, então, Paulo aqui vai falar de uma realidade mais dura, para encerrar essa porção. Ele diz: que diremos, pois, o que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Então aqui, depois de mostrar que Deus não abandonou o seu povo completamente, dar a si mesmo como exemplo, mostrar que Deus sempre preserva um remanescente fiel segundo a eleição da graça, Paulo trata do outro lado da questão: o endurecimento do restante de Israel. Se alguns judeus foram escolhidos e salvos pela graça, o que aconteceu com os demais? A resposta de Paulo é clara: eles foram endurecidos. Mas o que exatamente Israel buscava? Israel buscava justiça pelas obras da lei e uma justiça própria. Lembra-se ele mencionou o capítulo 9, verso 31 e 32, está ali: Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. E sim, como de obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Também vimos o capítulo 10, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, e nós já vimos que esse desconhecendo não era ignorância, não é isso, e procurando estabelecer a sua própria justiça, 10:3, né? Estou lendo ali, capítulo 10 de Romanos, versículo 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. A falha de Israel não foi a falta de zelo religioso, mas a tentativa de estabelecer sua própria justiça por meio da lei, em vez de confiar na justiça de Deus mediante a fé. O contraste é que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça pela fé. E essa rejeição da justiça de Deus por parte de Israel resultou em endurecimento espiritual, um juízo divino que Paulo continua descrevendo então aqui nos outros versos, os versículos aqui do 8 ao 10. Ele diz assim: como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Até o dia de hoje,
E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-lhes os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. E ao longo da história de Israel, Deus revelou sua vontade, concedendo privilégios, nós vimos isso. Capítulo 9, Paulo falou, privilégios espirituais inigualáveis a Israel. Mas, porém, quando a verdade foi sistematicamente rejeitada, Deus os entregou ao juízo do endurecimento. A palavra grega entorpecimento aqui tem o sentido de insensibilidade espiritual. Insensíveis. Deus retirou a capacidade espiritual de Israel para enxergar e ouvir a verdade do Evangelho, que estava sempre presente, sempre patente aos olhos do povo. E essa passagem aqui nos remete à advertência do Antigo Testamento também, Deuteronômio 29, verso 4, Moisés já declarava que, apesar de Israel ter testemunhado os grandes milagres de Deus no Egito e no deserto, o Senhor, diz lá a palavra, não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Paulo resgata essa realidade também, mais uma vez, ele utiliza totalmente o Antigo Testamento para deixar provas que tudo estava lá. A mesma verdade se repete em Isaías 29, 10. Então aqui é uma mistura dos dois livros e versículos, onde o profeta denuncia, então, Israel, o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos e vendou as vossas cabeças. O que Paulo nos ensina é que Deus, em sua soberania, permitiu que a cegueira espiritual permanecesse, recaísse sobre Israel. O endurecimento não foi um ato arbitrário de Deus, mas um julgamento sobre aqueles que persistentemente rejeitaram a verdade. Israel primeiro, vamos ao conceito, vamos lembrar disso, Israel primeiro rejeitou a verdade, e por isso Deus os entregou ao endurecimento. Deus, em seu juízo, endurece aqueles que já endureceram seus próprios corações. Ele somente os deixa plenamente, totalmente à mercê dos seus sentimentos, dos seus entendimentos, da sua cegueira. E aqui Paulo cita o Salmo também 69, que é um salmo messiânico que retrata a rejeição do servo de Deus e o consequente juízo sobre os ímpios. Ele diz ali, a mesa que simbolizava bênção e fartura se transforma em armadilha. Aquilo que deveria ser uma fonte de graça, os privilégios de Israel, as promessas, a lei, os profetas, tornam-se um motivo de condenação. Jesus fala sobre isso, ele lamenta essas coisas. Lá em Lucas 19, 42, 44, Jesus lamenta isso e diz, se soubesse, se conheceras, nessa tradução, por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Por quê? Porque eles se negaram antes a buscar e a querer entender. Então, foram entregues aquilo que já estavam neles, totalmente e plenamente. Israel tinha todas as oportunidades para conhecer seu Messias, mas rejeitando, caíram em juízo. A cegueira espiritual, ela resulta na completa incapacidade de discernir a verdade de Deus. Israel tornou-se espiritualmente cega por falta da revelação, por não ter a revelação, negar a revelação, mas por sua contínua recusa também em ouvir a voz de Deus. Então,
E aqui também fala de encurvados as suas costas, também transmite essa ideia de que esse juízo de Deus é uma opressão sobre eles, um fardo, uma submissão obrigada ao juízo do Senhor. O resultado do endurecimento não é apenas, irmãos, uma cegueira espiritual, mas um peso constante de condenação. Que é isso que aconteceu com Israel. O que aprendemos no texto de hoje? O que vimos aqui? Nessa manhã, eu me encaminho então para o final. O que aprendemos aqui? Deus não rejeitou o seu povo completamente, separou um povo para si segundo a eleição da graça. Salvação é pela graça. No contexto de Romanos aqui, existe um povo separado por Deus entre os judeus e também entre os gentios. Nós somos esse povo que, à semelhança dos escolhidos de Israel, foi chamado por sua graça para a fé em Cristo Jesus. Aqueles que confessaram a Cristo, aqueles que estão reunidos como igreja, que fazem parte, são membros de uma igreja em Cristo Jesus, são entendidos como aqueles que foram eleitos por Deus. Então somos nós. Chamamos essa verdade para nós, mas como sempre devemos ter cuidado com os avisos que temos aqui. Não podem haver soberba nessas coisas. Não é para soberba, mas para temor e tremor nosso. Nós tememos. Você teme, treme diante dessas verdades. Paulo vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima sessão do capítulo 11, no próximo sermão. Tememos e trememos diante dessa verdade. Nas palavras de Paulo, terminamos essa porção aqui tendo esperança. Esperança que é Deus que nos guarda, que sustenta, que ampara, para permanecermos na fé. E não qualquer fé. Aqui a rejeição é de Cristo. Ele foi à cruz, Ele derramou sangue por cada um de nós, e aqui Ele está dizendo que estes rejeitaram. Também vemos que os eleitos não estão sozinhos. A esperança que podemos orar e clamar e pregar a palavra. A quem? Aos nossos amigos, a nossos familiares, ao nosso próximo, aos nossos pais, ao atendente do mercado. Sim, podemos pregar e devemos pregar a palavra da verdade, o Evangelho de Cristo a esses. E que podemos ter esperança que Ele trará os seus, e os seus ouvirão. Então, estão esperando o chamado, a proclamação do Evangelho da salvação que está na boca daqueles que somos nós. Nossos irmãos estão esperando o chamado que ilumina a alma, que aproxima um povo para si. Homens e mulheres que amarão o Senhor de todo o coração, nossos irmãos. Não estamos sozinhos, como Elias pode ter pensado. Em terceiro lugar, Deus endurece pecadores. Sim, Ele endurece pecadores. Essa é uma triste realidade, mas ela é real. Deus endurece corações que insistem em rejeitá-lo, e rejeitando a verdade, rejeitando o Filho de Deus, rejeita a própria vida. Endurece os endurecidos. Muitos ouvem o Evangelho, mas resistem continuamente até que Deus os entregue à própria incredulidade. E aqui a urgência do arrependimento. A urgência do arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados, aquele que não se arrependeu ainda. Volte os seus caminhos, implore, como vimos no Salmo, imploro de todo o coração por tua graça, implore o perdão de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hebreus capítulo 3, verso 7 a 8 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, busque o Senhor enquanto Ele está perto. E eu quero terminar com Apocalipse 7, verso 9 a 12, que diz assim, a visão de João, o relato dele dizendo: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Olhem só.
grande multidão, que ninguém podia contar, enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Amém. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam nosso Deus, pelos séculos dos séculos. E amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã fomos expostos à Tua palavra, Senhor, santa e verdadeira. Vimos como Tu és fiel, como Tu ages, como Tu não és pego, Senhor, de surpresa por nada, mas pelo contrário, dominas soberanamente sobre tudo, conhecedor de todas as coisas, Deus elevadíssimo, santíssimo, maravilhosíssimo, Senhor, justíssimo Senhor, misericordiosíssimo Deus, que olhou para as nossas vidas, nos conheceu na eternidade e nos trouxe para junto de si. Ó Deus eterno e bendito, que essa verdade, Senhor, esteja repousando em nosso coração, que ela permaneça ali, fique ali e produza frutos, Senhor, frutos daqueles que se arrependeram, daqueles que temem e tremem o Teu santo nome, por causa do Teu santo nome, que querem viver uma vida santa, justa, diante do Teu Filho, amoldados ao caráter santo dEle, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos em tudo isso. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Obrigado porque Tu separa os Teus, porque não estamos sozinhos, porque Tu tem chamado irmãos a fé, Senhor, irmãos em Cristo. Nós Te louvamos por todas essas coisas. E também, Senhor, pedimos, ó Deus, assim como sabemos que aqueles que Tu tem endurecido, Senhor, aqueles que se endurecem, Senhor, por favor, Senhor, ajuda-nos a pregar a Tua palavra e encontrar aqueles que não foram endurecidos, mas de bom coração, Senhor, a receber a Tua palavra com alegria. Ajuda o Teu povo aqui, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Impele-nos, ó Deus, impulsiona-nos a pregação da Tua palavra santa, Senhor. Não nos deixa com essa palavra encalacrada em nosso ser, mas expande, Senhor, ó Deus, para que esse mundo ouça, que sejamos luz e sal nesse mundo, Senhor. Que não guardemos essas coisas para nós. Que seja assim, Senhor. Ajuda-nos. Por misericórdia, Te agradecemos pela vida, por Cristo, pela cruz do Calvário, Te agradecemos pelo precioso sangue de Cristo sobre nós, Te agradecemos que fomos lavados, Senhor, e as nossas vestes foram, Senhor, ó Deus, feitas brancas para nos apresentarmos diante de Ti. Te agradecemos por tudo, em nome e através do nome santo de Cristo Jesus, oramos aqui nessa manhã, amém.